operante e abundante até o final da sua carreira. Mas, por uma questão organizacional, por uma questão da nossa própria estrutura, por conta da idade, algumas vezes da dificuldade da locomoção, vocês verão algumas dos nossos diáconos eméritos, por questões de saúde, não podem mais atuar tão ativamente quanto atuaram já. Então é agora a hora de nós os honrarmos com a nossa gratidão a Deus por aquilo que eles foram, enquanto puderam ser. Então, no segundo culto, neste momento, nós estaremos conhecendo esses 9 irmãos, e estaremos prestando diante do Senhor a nossa gratidão e a nossa homenagem por aquilo que eles foram, e a nossa gratidão, porque aquilo que somos hoje, de alguma forma, também passou pelas mãos desses irmãos. Mateus capítulo 20, dos versos 25 ao 28, o Senhor Jesus ajuda seus discípulos a entenderem parte do seu ministério, a visão que ele tem do nosso convívio e a nossa realização ministerial. Diz assim Mateus 20, 25 a 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, nós usamos algumas palavras traduzidas e outras não traduzidas. Eu lamento que isso seja assim, porque na verdade nós criamos alguns, ao longo da história da igreja, não é nem culpa minha nem sua, porque isso não é da nossa geração. E também vou dizer uma coisa, não é nem culpa dos diáconos de hoje. Na verdade é uma herança de milênios, talvez séculos pelo menos, de uma institucionalização e de uma interpretação equivocada, vamos dizer assim, daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E como eu disse, justamente por uma herança de um tempo em que a vida cristã foi institucionalizada. Você sabe muito bem que nos primeiros séculos, o imperador Constantino, o imperador romano Constantino, ele, por uma canetada, ele declarou o mundo romano mundo cristão. Só que nós sabemos que seguir a Jesus não se faz com uma assinatura. Seguir a Jesus não se faz com decreto. A vida cristã não tem nada a ver com estatutos. E Constantino, achando que estava fazendo uma grande coisa, ele, por ter aceitado e entendido a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, no afã da sua paixão pela nova vida com Cristo, ele disse: Jesus é tão bom, a vida cristã é tão maravilhosa, a graça é tão preciosa, como nós acabamos de cantar, que a partir de hoje o Império Romano é um império cristão. E ele então declarou por um decreto, e desde então o Império Romano tornou-se um império cristão. Só que o que aconteceu ao longo do tempo, o verdadeiro imperador não era Jesus Cristo, mas sim um homem. E um homem, como sempre, eu e você, somos falhos, somos imperfeitos, algumas vezes gananciosos, vaidosos. E aos poucos, o verdadeiro cristianismo, a sua essência neotestamentária, foi se transformando em uma instituição pesada, em um organismo arcaico, de onde acabou surgindo, então, o próprio romanismo, que é uma realidade que hoje está sendo despertada para o verdadeiro sentido do Evangelho, mas que durante séculos após séculos nutriu um equívoco na interpretação dos fatos. Por exemplo, a própria expressão diácono. Para algumas questões, nós as traduzimos. Em outros contextos, não. Eu não entendo, sinceramente, por que isso. Porque nas cartas epistolares, quando nós pegamos as cartas de Paulo a Timóteo e também a Tito, quando ele dá algumas orientações para o ministério da diaconia, esse termo não foi traduzido, ele foi transliterado. E aí nós achamos que somente lá fala-se da ideia de diácono. Curiosamente, nós até temos como base do ministério diaconal o texto de Atos 6, dos versos 1 até o 7, 8, mas curiosamente nesse texto não aparece a palavra diácono. Já nas cartas de Paulo, ele de fato usa a palavra diácono e orienta os diáconos da igreja a que tenham uma determinada postura,
E esta palavra, sabe-se por quê? Eu confesso que eu não sei dizer por quê. Ela não foi traduzida, mas ela foi transliterada. Porque a palavra diácono, ela vem de diáconos, do grego, que significa servo. Aquele que serve. Na verdade, literalmente, o sentido literal da palavra nos dicionários gregos é garçom, ou mordomo, também poderia ser utilizado. Que vem, na verdade, de uma outra raiz mais arcaica, dioko. Talvez alguns linguistas gregos sugerem que a verdadeira raiz da palavra diácono vem do termo dioko, que significa aquele que está do lado. O militarismo tem muito isso, né? Os grandes generais, os oficiais superiores, têm sempre um oficial imediato ao seu lado para servi-lo naquilo que ele precisa. Qualquer necessidade, ali está um capitão, um major, que serve aos grandes generais em qualquer necessidade que eles tenham. Daí vem, então, possivelmente, a expressão dioko, e de onde veio uma terminologia mais comum no grego do Novo Testamento, a palavra diácono. Eu fico me perguntando por que nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito, quando nós fizemos as traduções para as línguas contemporâneas, não os traduzimos, mas sim os transliteramos. Então, quando Paulo fala que os diáconos tenham determinada característica, determinada porção de qualidades, nós dissemos que Paulo estava se referindo aos diáconos, dando a ideia de uma posição, dando a ideia de um determinado grupo, dando a ideia do que nós chamamos na tradição do contexto do batista, dos oficiais da igreja. Dentro dos nossos princípios da eclesiologia batista, nós dizemos que a igreja batista tem 2 oficiais, pastores e diáconos. Mas eu confesso que eu me questiono um pouco disso. Porque o texto em que lemos, Mateus 20 e 28, você leu 2 palavras aí que se destacam nesse texto. Jesus disse aos seus discípulos, e ele faz uma comparação. Fora do contexto do reino de Deus, sim, as nações são governadas por homens poderosos, por autoridades. Pode colocar o versículo 25, por favor, aí na tela? Por autoridades. Olha lá, os governantes dominam e as pessoas pessoas importantes exercem poder. Então, Jesus está descrevendo como o mundo secular, como o reino que não é o reino de Deus funciona. Logo no versículo 26, ele vai colocar uma ideia adversativa, uma ideia contrária. Ele vai dizer, porém, é como se ele dissesse, não é assim entre vocês. Ao contrário, se alguém quer tornar-se importante, o contexto, o que significa ser importante aqui é alguém que quer ter destaque no reino de Deus, alguém que quer ser reconhecido no reino de Deus, deverá ser servo. Sabe qual é a palavra que está no grego aqui, traduzida por servo? Diácono. E aí eu vou jogar uma pulga na sua orelha agora. Por quê? Que nos evangelhos não foi transliterada a palavra diácono e deveria estar escrito aqui, então, literalmente, se alguém quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser diácono. Essa seria a melhor tradução, se nós usarmos o raciocínio de Paulo. Mas eu confesso a você, vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Eu prefiro o contrário. Talvez nós devêssemos retraduzir as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, e ao invés de transliterarmos, lá deveríamos também traduzir. Ou seja, entenderíamos que as qualidades a que Paulo se refere, naqueles a quem ele denomina diácono, seria sim, na verdade, a realidade de todo crente que segue a Jesus e que entende que o seu ministério é servir ao Senhor. Mais adiante ele vai dizer no versículo 27, da mesma forma, quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo. Aqui a palavra é doulos, da palavra grega, que nós traduzimos como escravo. E aí ele vai terminar o versículo 28, trazendo para si, dizendo, porque como o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Não veio para ser servido, e aqui novamente a palavra diácono. Aí agora diácono se torna verbo e está conjugado de forma composta no passado. É como Jesus dissesse, eu não vim aqui para que os outros fossem meus diáconos, mas ele diz, mas eu sim vim ser diácono de vocês. A palavra servir, quando ele fala, mas eu estou aqui para servir, no grego, a palavra é diácono. Por que isso é importante para nós? Primeiro,
um questionamento, como eu falei, um debate interessante para nós pensarmos. Por que nós transliteramos as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito e não as traduzimos? E por que nos evangelhos não transliteramos ao invés de traduzirmos? Se no grego é exatamente a mesma palavra que está lá nos originais, ou pelo menos nos manuscritos mais aceitos. Por que essa distinção? Na verdade, porque nós precisamos entender que a igreja, ela tem de aprender a viver não para si mesma, mas para os outros. A começar em mim, passando por todos nós. É fato, sim, que o que aconteceu no livro de Atos é que a igreja cresceu tão explosivamente que houve um momento em que os apóstolos precisaram dizer: olha, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Não é possível ensinar a palavra de Deus, estudar os evangelhos, estudar a lei, nos prepararmos para pregar, para ensinar, para pastorear, se existem tantas pessoas passando fome. E lá no contexto de Atos, era problemática a situação, porque algumas viúvas gregas haviam se convertido a Jesus Cristo, mas estava havendo um problema na divisão das ofertas e do cuidado material. Quando as viúvas judias, ou judaicas, hebreias, elas estavam sendo privilegiadas no atendimento, e as mulheres gregas, as viúvas gregas, estavam sendo deixadas de lado, recebiam só se sobrasse. E aí os diáconos falaram: isso está errado, isso não é justiça social, isso não é amor fraternal. E então eles nomeiam homens de valor, é o que diz Atos, desse capítulo 6. Não existe a palavra diácono ali, mas o conceito do ministério, sim. A essência do ministério está ali, quando Deus colocou homens e mulheres no meio da igreja, para que estivessem atentos a auxiliar o ministério apostólico, o ministério pastoral, para que ninguém que se chamasse povo de Deus tivesse a experiência de ser tratado de forma injusta, passando necessidades sem serem atendidas em suas necessidades. No Novo Testamento, a ideia da diaconia, ela atinge e abrange todas as formas de serviço que a igreja desenvolve e através do qual a igreja é conhecida. Na verdade, o relacionamento fraternal, baseado no amor, e o serviço cristão pelos dons espirituais de cada um de nós, é a maneira mais clara de a igreja se tornar-se efetivamente presente no mundo em que vivemos. Igreja não é a sua doutrina, igreja não é o seu culto, igreja não é a sua liturgia, igreja não é a sua forma, igreja não é o seu prédio. Igreja é essencialmente 2 pés sobre os quais ela anda para mostrar o amor de Deus à humanidade. É o amor com que nós nos relacionamos e é o serviço pelo meio do qual nós suprimos as necessidades do indivíduo. Diaconia, ser diácono, tornar-se servo, é colocar os seus dons espirituais à disposição do reino de Deus, para que todos tenham a oportunidade de conhecer o amor de Deus por meio de nós. Como eu disse, o termo diácono, na sua raiz, está presente em diversas passagens do Novo Testamento e não é uma atribuição exclusiva, não é uma atribuição essencialmente privada ou privativa de um determinado grupo, ainda que nós os tenhamos por uma forma de facilitar a nossa estrutura organizacional. Mas a diaconia é o compromisso dado por Deus no comissionamento para que eu e você, uma vez alcançados pela graça, entendamos a nossa incumbência e a nossa responsabilidade de tornar o amor de Deus conhecido por toda a humanidade, principalmente aos domésticos da fé. Servir deve ser uma marca essencial na vida de todos os cristãos. Muitos se contentam acomodadamente a sentarem-se numa cadeira ou num banco de uma igreja, terem seus nomes inscritos num determinado hall e acham que isso lhes garante uma qualidade de vida cristã e um acesso para o céu. Isso se dá muito claramente quando nós, porventura, por uma questão prática, vamos avaliar o nosso hall de membros, fazemos um recadastramento, como fizemos no mês de maio, e aí detectamos aquelas pessoas que durante muito tempo não têm mais contato conosco.
E aí nós dizemos, olha, vamos ter que tirar o seu nome da igreja, porque do hall de membros, porque você não aparece mais há 2 anos. Não, pelo amor de Deus, não tira o meu nome. Pelo amor de Deus, não tira o nome do meu filho. Pelo amor de Deus, não tira o nome da minha filha. Por quê? Porque você acha que o seu nome numa lista de papel ou numa lista de um computador te dá alguma garantia de que você é crente em Jesus? Ou lhe dá alguma garantia de que você vai para o céu? Não. Porque não interessa se você conhece a Jesus. O mais importante é se Jesus conhece você. Jesus contou aos seus discípulos a parábola da vinha, não é? Que no final da história, o Senhor da vinha vai olhar para os trabalhadores e vai dizer, quem são vocês? E alguns dirão assim, somos teus, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas, sinais, prodígios. E o Senhor dirá, eu não os conheço. Mas se nós estivermos com o coração disposto a servir, como resposta da graça de Deus que nos alcançou, dispostos a sermos bênção e provisão na vida daquele que tem necessidade, aí então, certamente, a marca de Jesus estará em nós, porque a marca de Jesus se mostra necessariamente pela maneira como nós nos relacionamos e pela maneira como nós servimos, pela forma como nós nos engajamos no reino de Deus e na sua obra. Como nós responsavelmente nos envolvemos em tornar o nome de Deus conhecido, pois é por meio do seu ministério pessoal, daquilo que você faz em prol do reino, que torna o Deus invisível visível, o reino de Deus desconhecido conhecido. Ministério é, acima de tudo, servir. Não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com posição. Por isso eu particularmente tenho muita resistência a este termo da nossa própria eclesiologia, porque a Bíblia não fala que nós somos oficiais, nem pastor nem diáconos. Alguns termos foram criados pela nossa tradição, mas não tem fundamento bíblico, e nós temos que de uma vez por todas ter a coragem de viver um cristianismo baseado no Novo Testamento e não numa tradição ou num tradicionalismo, especialmente se essa tradição ou tradicionalismo não estiver fundamentado na Escritura. O termo oficiais da igreja não existe no Novo Testamento. O que existe no Novo Testamento de forma oficial é que todos nós somos servos, a começar em mim, passando por você, chegando até aquele que aos nossos olhos pode parecer o mais simples, o menos capacitado, o menos habilitado. Servir ao Senhor não tem nada a ver com cargo que ocupamos, não tem nada a ver com função que desempenhamos numa estrutura organizacional, mas é você saber que aquilo que você sabe fazer e aquilo que Deus deu para você fazer, você faz para tornar o nome de Deus conhecido por meio do seu dom e do seu talento. Temos sim o ministério da diaconia, porque Deus tem levantado homens e mulheres sensíveis à necessidade do outro, e isso também é dom. É o dom da misericórdia. Há algum tempo, provavelmente quando se falava em fazer parte do ministério diaconal, alguns pensavam para si, é muito importante ser diácono naquela igreja. Mas à luz daquilo que nós lemos em Mateus 20 e 28, a preocupação de ser importante é a preocupação daqueles que não têm Jesus. Os que governam dominam. E os que exercem autoridade o fazem pelo poder que está em suas mãos. Mas Jesus corrigiu o foco e disse, se você acha que alguma coisa é importante no reino de Deus, é você se tornar o menor. Eu conheci pessoas que ficaram frustradas porque não foram eleitos ao longo da sua carreira cristã para fazer parte do corpo diaconal, como assim era chamado, em algumas igrejas, ainda é em algumas. Quantas pessoas chegaram à velhice frustradas, dizendo, eu nunca fui eleito para o corpo diaconal daquela igreja ou dessa igreja. Essa visão é extremamente equivocada, distorcida e prejudicial à sua alegria de ter sido alcançado pela graça. Porque exercer a diaconia não tem nada a ver com fazer parte de um determinado grupo. Não tem nada a ver em sentar-se em uma determinada cadeira, porque Jesus deu exemplo. Em João 35, em João capítulo 13, versículo 15, ele diz assim, eu dei o exemplo a vocês para que vocês façam o mesmo. E você sabe qual foi o exemplo naquele capítulo? Jesus se abaixou no chão,
pegou uma bacia, uma talha de água e uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. E você pode pensar, mas isso era um cerimonial. Mas tinha um valor todo especial naquele contexto. A pessoa da casa que fazia isso era o escravo de menor valor, porque era o trabalho mais sujo a ser feito. Portanto, se alguém quer ser grande no reino de Deus, é estar disposto a fazer o pior trabalho, o mais sujo, o mais humilde, o que ninguém vê ou o que ninguém quer. Quando nós pensamos em alguma função, em algum ministério na igreja que todos querem, é bom a gente desconfiar, porque provavelmente aquela função e aquele ministério nos dá um certo status. Mas ninguém quer visitar os calabouços, ninguém quer ficar por trás das cortinas, ninguém quer ficar por trás dos interruptores, ou com os panos de limpeza na mão, ou talvez com a bacia, a talha e a toalha. Nós, humanamente falando, pensamos sempre nas posições mais elevadas, nos degraus mais altos. Lembro-me sempre da história que o pastor Xavier contava quando assumiu a Igreja Memorial da Tijuca, que ele observou aqui na frente havia aquelas cadeiras, do ministério pastoral. Uma cadeira principal era a do meio, parecia um trono de rei, e outras duas auxiliares lado a lado. Normalmente a Igreja Batista era assim, foi assim na minha infância. E quando acabava o culto, o pastor Xavier percebia que as crianças subiam e ficavam brincando nas cadeiras, mas a brincadeira era ver quem conseguia sentar na cadeira do centro. E elas disputavam. E um dia ele viu as crianças brigando entre si. Eu quero sentar agora, eu quero sentar agora. Porque nós ensinávamos nossos filhos a achar que o importante no reino de Deus era sentar na cadeira principal. Só que o que Jesus veio nos ensinar de verdade é que no reino de Deus, aquele que se acha mais importante se agacha no chão para lavar os pés dos seus, fazendo aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que ninguém mais gosta de fazer. Portanto, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus sim, porque o ministério diaconal é um privilégio que Deus nos deu, não para sermos oficiais, não para sermos importantes, mas o privilégio que temos pelo dom do serviço de ajudarmos aos outros a vencerem suas lutas, a saírem de suas crises, a terem suas necessidades supridas. E todos nós, exercendo a nossa diaconia por meio dos nossos dons. Que bom que nós temos homens e mulheres que nós podemos chamar de diáconos por uma questão de ministério. Mas nós não podemos perder de vista que a diaconia, como estilo de vida, é uma responsabilidade minha e sua. Porque todos nós somos diáconos, chamados por Jesus para exercermos a nossa tarefa de tornar o seu amor conhecido aqui neste mundo e em nossa geração. Que Deus nos abençoe e Deus seja louvado por homens e mulheres que deram sua contribuição em vida e outros já por legado, para que nós chegássemos onde chegamos e aí olhando para frente, o que será deste futuro a depender de mim e de você. Que o Senhor nos abençoe para nós continuarmos o ministério que Deus colocou em nossas mãos e para que nossa diaconia seja o exercício dos nossos dons para tornar o reino de Deus visível nessa terra e tudo que somos, tudo que possuímos esteja à disposição do Senhor e que os lugares ocupados por mim e por você sejam lugares que mostrem ao mundo o amor de Deus. Vamos ficar de pé e vamos entoar este cântico. Tua voz escuto a convocar-me, o que sou e o que possuo pertencem a Ti, Senhor. Vamos louvar o Senhor.